Senhora presidente, senhores senadores, o senhor Túlio Silveira, representante da Precisa Medicamentos. Eu vou fazer aqui uma sequência do que eu vi aqui. No dia 20 de novembro, tem uma ata que consta que o senhor é gerente de parcerias internacional e compliance. Em fevereiro de 2021, o senhor constituiu seu escritório de advocacia com a Precisa, já logo em seguida esse contrato assinado da Precisa como representante da Barack Biotech sobre as vacinas Covaxin. No dia 23 de março, o senhor compareceu aqui numa audiência pública, que inclusive eu estava presente, que era justamente para se falar sobre o fornecimento de vacinas e oxigênio para o Brasil. E pelo que eu vi o senhor dizer e responder quase nada, o senhor disse que realmente não era gerente, que depois era só advogado, que era consultor. Mas eu lhe digo que Vossa Senhoria não pode subestimar a inteligência dessa casa e de quem está nos ouvindo. A pergunta que eu insisto em fazer, o senhor mesmo... eu não sei nem dizer se o senhor era advogado, porque o senhor era uma coisa, era outra, o senhor nega que não era gerente de contrato, mesmo quando veio fazer uma audiência pública aqui no Senado, com a presença do presidente do Senado. O senhor vai continuar insistindo em dar a entender a essa CPI, ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro, que apesar de, desde novembro de 2020, o senhor já era considerado gerente de parcerias internacional e compliance, e mesmo assim o senhor não teve conhecimento de documentos falsificados pela Precisa? É a primeira pergunta para o senhor. Senhor Túlio Silveira, vai insistir? Excelência, eu afirmo e reafirmo que sou advogado da Precisa Comercialização de Medicamentos. Quanto à segunda pergunta de Vossa Excelência, em respeito ao sigilo cliente-advogado, vou permanecer em silêncio. O senhor vai permanecer dizendo que não tinha conhecimento. Agora, eu queria chamar a atenção do senhor para o seguinte: até quando o senhor, como advogado, vai achar que isso não vai ser resolvido? É claro que vai. É um órfão a cada 5 minutos nesse país. São crianças que perderam os pais, os avós, as mães. São 570 mil óbitos. Isso não é, eu digo ao senhor, isso aqui não nós temos provas que são os óbitos. Não tem como negar isso. Eu fico impressionada como os senhores conseguem vir aqui, presidente, e se dá o luxo de ficar em silêncio para dar esclarecimento, porque a população não vai aceitar isso aí. A população está acompanhando. E quando diz que não houve, houve sim. Esses recursos estão parados lá no Ministério da Saúde. 1 bilhão e 600 milhões para pagamento de uma vacina que não tinha passado nem pela Covid. E para completar, ainda se descobre que os contratos eram falsificados, que era alterado e que a Barack Biotech não tinha conhecimento e que essa Precisa, que ao mesmo tempo já é global e que são outras, é uma falta de respeito pelos 570 mil óbitos de homens, mulheres, jovens e crianças desse país que foram a óbito. Enquanto as vacinas eram oferecidas, a vacina da Pfizer, ao invés de se comprar, se adquirir as vacinas, e sabe o que é que mais me dói, Soraya, senadora Soraya? É que a gente tinha o recurso.
O Congresso Nacional aprovou 20 bilhões para a compra de vacina e nunca se teve dúvida que se precisasse de mais, a gente aprovava mais. Era ou não era? Porque não precisaríamos não ter comprado as vacinas a tempo. Isso aqui não é uma questão de ser de esquerda, de direita, não é de defesa do governo. Isso aqui é defesa da vida, gente. Da vida de centenas, milhares de brasileiros que poderiam não ter morrido se a vacina tivesse sido comprada a tempo. Aí vem aqui os depoentes, que a gente sabe que tem conhecimento, subestima a inteligência do povo, fica em silêncio, senhor. Que pena que os silêncios dos mais de 570 mil não foi por vontade própria. Essa população brasileira foi calada, sem ter direito, nem posteriormente, à voz. Quer dizer que o senhor insiste em dizer que não tinha conhecimento de falsificação de contratos, que já de compra de vacina já para se pagar. E digo mais, Brasil, sabe por que não comprou, não se efetivou a compra de vacina que nem existia? Por causa de um servidor público efetivo que teve coragem de denunciar. Porque se fosse um servidor, um funcionário público como Ricardo Luiz Miranda, que sofreu tanta pressão e que resolveu dizer certo ou não, avisou o irmão e denunciou. E segundo, essa CPI. Essa CPI tem prestado um serviço maravilhoso. Eu queria deixar claro aqui que eu acho que tem que investigar do jeito que a minha colega Soraya Tronic falou. Temos que ir onde precisar. Se teve fraude ou corrupção, nós vamos atrás. Mas nós temos fatos. Não é convicção. Nós temos provas que são os óbitos. E não tem como negar isso. E a gente sabe que poderia sim ter sido evitado a grande maioria. Por isso, senhor Túlio Silveira, eu acho que não vai ser se escondendo como advogado da OAB que vai chegar a hora da verdade e o senhor vai ter. Eu não gostaria de ser cúmplice de algo que leva vidas sendo descartadas como se não tivesse a mínima importância, que chega a irritar a gente, se achar com o direito de não falar a verdade para cá. Ninguém está querendo só saber como intermediou. Para finalizar, dizer o seguinte: nenhum brasileiro acredita que o senhor realmente, como gerente de compliance, seja gerente ou advogado, o senhor não tinha conhecimento. O senhor é um cara qualificado. Aí não via que tinha alguma coisa errada aí. Não tinha. Isso ninguém acredita, senhor. Infelizmente, ninguém acredita. Enquanto isso, milhares de brasileiros e brasileiras inocentes morriam. E só foi parada essa compra por causa de um servidor público com estabilidade que teve coragem de denunciar. E segundo essa CPI. Obrigada, senhora presidente. Grata, senadora Zenaide.